Mateus capítulo de número 4, verso 11, diz assim: e então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Diga aleluia. Repita comigo: e então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Satanás vai te deixar nesta tarde. Satanás vai deixar a sua casa esta tarde. Satanás vai deixar a sua família esta tarde. Levante as mãos, diga comigo: meu Deus, fala comigo nesta tarde, porque eu preciso desta palavra. Amém. Podeis sentar com as mãos desocupadas. Louve o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Louva, porque teu inimigo vai recuar, hein? Pode glorificar a Deus, porque o teu inimigo vai recuar do seu caminho e vai recuar da sua casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 4, nós vemos que existe o mundo espiritual e existe o mundo físico. Deus criou os céus e Deus criou a terra, mas antes de Deus criar a terra, Ele já havia criado o céu. E é por isso que você tem que entender que antes de existir o mundo físico, existe o mundo espiritual. Porque antes mesmo de nós sermos formados à imagem e à semelhança de Deus, o céu já havia anjos, já havia serafins, já havia querubins, já havia arcanjos. E é nesse tempo em que a Bíblia fala que Satanás, ele não era um demônio, ele era um anjo de luz, mas ele queria ser como Deus. Ele não queria ser melhor do que Deus. Acima de Deus ninguém pode ser. A Bíblia fala que os serafins voam sobre o trono dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O diabo, antes de ser diabo, não queria ser maior do que Deus, ele queria ser como Deus. Porém a glória de Deus, Deus não dá para ninguém. A Bíblia diz que houve batalha no céu e o Senhor batalhou contra Satanás. Aquele anjo caído, ele levou a terça parte dos anjos, e diz a palavra que quando a terça parte dos anjos é lançado para a terra, o céu aparentemente não tem louvor como o daquele anjo. O céu aparentemente, porque o reino de Deus é organizado. Quando nós olhamos os anjos, irmãos, existe hierarquia de anjo. Tem querubim, tem serafim, tem arcanjo. Quando às vezes as pessoas falam: Senhor, manda Gabriel lá na minha casa agora. Só que na Bíblia Gabriel não peleja, Gabriel só é mensageiro. Quando Isabel ficou grávida de João Batista, o anjo chegou a Zacarias e disse: a tua mulher Isabel dará luz a um filho. A Bíblia diz que como a jovem Maria estava lá em Nazaré, diz a palavra que o anjo Gabriel veio para trazer mensagem para Maria. Agora Miguel, quando Daniel estava em um propósito de 21 dias de oração, diga glória a Deus. Quando ele estava em 21 dias de oração, o anjo Gabriel veio para trazer uma notícia para Daniel, mas houve uma batalha no céu tão grande que naquele momento Gabriel não conseguia trazer a notícia para Daniel. Mas o Senhor disse: vem cá, Miguel, peleja contra os reinos da terra e leve a mensagem para o meu servo Daniel. O que nós precisamos entender é que o céu é organizado. Eu não sei se você precisa da presença de Gabriel para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, ou se você precisa da presença de Miguel para pelejar as suas batalhas a mando de Deus. Mas uma coisa ou outra coisa você vai levar nesta tarde para a tua casa, porque o céu é organizado e o céu está trabalhando ao nosso favor. A Bíblia diz que quando o diabo é lançado do céu para a terra, ele cai na terra, meus irmãos, como um raio. Eu imagino a terça parte dos anjos caindo aqui na terra, e houve uma destruição, houve algo terrível na face da terra. Quando nós lemos os livros de Gênesis, no capítulo 1
diz: e a terra era sem forma e vazia. Na verdade, Deus não cria nada sem forma, Deus não cria nada vazio, mas com a queda de Satanás, aqui na terra ficou vazio, aqui na terra ficou completamente desolado. Mas diz a palavra do Senhor que mesmo nessa situação havia trevas no abismo, havia um buraco, havia uma tristeza, havia, meus irmãos, algo na terra que era completamente sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz: o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito de Deus se movia acima daquelas trevas. Sabe o que eu entendo? Pode dar um caso, o Senhor está por cima. Pode ter dificuldade, o Senhor está por cima. Pode estar difícil, o Senhor está por cima. Não importa o que está acontecendo embaixo, Deus está acima de todas as circunstâncias. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face dos abismos. Sabe o que eu tenho para te dizer aqui esta tarde? Não importa o abismo que você está vivenciando, o abismo que você está enxergando, o mesmo Deus que fazia o teu espírito se mover sobre as águas, Ele está dizendo: eu estou acima da tua enfermidade, eu estou acima do teu problema, eu estou acima da tua dor. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu estou no controle, eu estou acima, o meu espírito está sobressaindo acima das suas dificuldades. E a Bíblia diz que depois disso o Senhor vai criar tudo. Os céus já estava formado, mas Ele vai criar a terra. Eu quero dizer algo para você, que quando Satanás ele caiu aqui na terra, ele foi lançado aqui para a terra, ele se tornou o inimigo de Deus, ele se tornou o inimigo daqueles que temem a Deus, ele se tornou o inimigo daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Mas mesmo diante desta batalha, eu entendo que o trono de Deus não foi abalado, ainda que Satanás levou a terça parte dos anjos e causou uma rebelião. Eu quero dizer para você, o trono de Deus permaneceu firme. Nada pode abalar o trono de Deus, nada pode abalar a vontade de Deus. Eu entendo aqui nesta tarde que a minha vida não é controlada aqui embaixo, a minha vida é controlada por aquele que está lá em cima. As decisões da sua casa não é controlada aqui embaixo, é controlada por aquele que está lá em cima. O seu futuro não está definido por aqueles que vivem aqui embaixo, o teu futuro está definido por aquele que está lá em cima. Se você pode, glorifica Ele nesta tarde, porque Ele está no trono, Ele está no trono. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Ele está no trono. E nós observamos pela palavra de Deus que é Deus que decide a nossa vida. Diga para alguém que está do teu lado: é Deus que decide a sua vida. É o céu que decide o meu futuro. É o céu que decide a porta que você vai entrar por ela. Olhe para cá, não precisa repetir mais. É o céu que decide com quem você vai casar. É o céu que decide o que você vai trabalhar. É o céu que decide como você vai viver. Se eu fosse você, ia abrindo a boca para dar glória a Deus, porque é o céu que decide o que vai acontecer na nossa vida. Existe o reino dos céus e existe o reino da terra. Existe, meus irmãos, um trono lá no céu, que é de lá que traz as diretrizes para a nossa vida. Quando Satanás foi lançado aqui na terra, ele se tornou inimigo do homem. Ele tornou o homem como inimigo, mesmo ainda que o homem não tinha sido formado. Ele já dizia: qualquer um que tentar ficar no meu
lugar eu vou destruir ele. Satanás saiu lá do céu e nunca mais vai voltar. Você nunca foi para o céu, mas vai passar a eternidade lá. Se você soubesse o que é isso, você não ficava na igreja com cara de que parece que chupou limão. Se você soubesse o que é isso, você não ficava na igreja com raiva, porque o diabo saiu do céu e para lá não volta. Você nunca foi para o céu, mas vai passar a eternidade lá. É por isso que você tem que adorar, começar ensaiando aqui. A gente levanta a mão, a gente levanta o pé, a gente dança, porque você é um adorador que Deus escolheu. Diga aleluia. O diabo se tornou nosso inimigo, mas eu quero dizer algo para você, que ainda que ele tenha se tornado nosso inimigo, nós temos um que julga a nossa causa. Não existe demônio bonzinho, não existe demônio calmo, não existe demônio tranquilo. A função do diabo é matar, é roubar e destruir. Mas eu tenho uma notícia para você: quem manda na terra é Deus. Quem manda no céu é Deus. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda no mar, Deus manda no inferno, Deus manda no homem, Deus manda no demônio e Deus manda em quem Ele quiser mandar. É por isso que nesta tarde, se eu fosse você, se alegrava, porque você serve o Deus que tudo pode, o Deus que pode tudo. Levante a tua mão e dá glória a Deus. Ele pode curar essa enfermidade, Ele pode expulsar este demônio, Ele pode abrir essa porta para você, porque tudo pertence a Ele. O Salmo 124 diz: do céu do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não tem lugar que Ele não mande. Ele manda aqui em Moçambique, Ele manda lá no Brasil, Ele manda na África do Sul, Ele manda na Europa, Ele manda na Ásia, Ele manda na África, na Oceania, Ele manda em todos os continentes da terra. Se Ele quiser, minha irmã, Ele faz coisas que ninguém é capaz de saber que Ele faz, só para mostrar que nenhum dos planos dEle pode ser frustrado. Às vezes a nossa visão está tão raquítica que a gente pensa num Deus velhinho, sentado num trono cansado. Esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus que você serve. O Deus que você serve tem poder em tudo e em todos. Repita comigo: Deus tem poder em tudo e Deus tem poder em todos. Fica tranquilo, porque sua vida está na mão de Deus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Fica tranquilo, porque a tua vida está na mão de Deus. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. O reino das trevas, Satanás é príncipe. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe deste mundo, irmão, quem é príncipe tem poder, mas não tem todo o poder. Quem é príncipe, ele consegue alguma coisa, mas ele é limitado por alguém que é maior do que ele. Agora o reino de Deus tem um rei. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Se o Deus que você serve, ele é rei, não há ninguém que não se curve diante dele. Não tem feiticeiro, não tem bruxo, não tem macumbeiro, não tem adversário, não tem inimigo, não tem doença, não tem enfermidade, não tem maldição, não tem miséria, não tem desemprego que permaneça diante dele. Ele é rei, ele é rei. Levante a mão para cima e glorifique, porque ele é rei. E se ele é rei, quem manda é ele. Diga para alguém que está do teu lado: quem manda é ele. É ele quem manda. Irmãos, se o reino das trevas quer nos atrapalhar, o reino de Deus quer nos ajudar. Se o reino das trevas quer tirar, o reino de Deus quer nos dar. Se o reino das trevas quer nos
nos jogar no chão, o reino de Deus quer nos tirar do chão. Nós temos um Deus que trabalha por nós, irmãos. Existe uma batalha espiritual terrível que nós não enxergamos. Quantas pessoas a chegar aqui, existia como se fosse um enxame de abelha para você não chegar aqui. O diabo dizendo: ela não pode ir, ela não pode entrar lá, ela não pode orar, ela não pode jejuar, ela não pode consagrar. E Deus lá do céu dando ordem aos anjos dele ao teu respeito, dizendo: corta o laço e quebra a lança, tira o impedimento da frente dela. Talvez você está vindo para a igreja arrastado, mas não foi o seu desânimo que te trouxe aqui, foi aquele que cuida da tua vida que está dizendo: mesmo fraco eu te fortaleço, mesmo desanimado eu te animo, mesmo parado eu te levanto. Então glorifica a Deus com palmas aqui essa tarde, porque o reino de Deus está trabalhando por nós, para não te prejudicar, para não te matar e para não te destruir. Diga: eu tenho um Deus que trabalha por mim. A Bíblia diz em Isaías 64 que nunca se ouviu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não é seu empregado, Deus é teu Pai. Hoje você é adulto, preocupa em colocar o pão em casa, preocupa em pagar o credileque, preocupa em colocar gasolina no carro. Mas você lembra quando você era criança, você não se preocupava a hora que você ia dormir e nem a hora que você ia acordar, porque o teu pai ou a tua mãe ia cuidar de você. É assim que nós temos que sentir que Deus está cuidando de nós, que Deus está cuidando do nosso futuro, Deus está cuidando do nosso presente, nos preparando para o nosso futuro. E ainda que o inimigo se levante contra você, a Bíblia Sagrada fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa casa, porque existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. Existe a morte, mas existe a vida. Existe as trevas, mas existe a luz. Existe o fracasso, mas existe a vitória. E eu tenho uma palavra para você: você está na mão de Deus. Pode glorificar a Deus com palmas. Você está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Diga: maior o que está comigo do que o que está contra mim. Deus manda-me anjo, Deus manda-me homem, Deus manda em demônio, e Ele manda em quem Ele quiser mandar. Talvez você está dizendo: Senhor, aquele tem um coração duro. Deus arranca o coração de pedra e dá um coração de carne. Talvez aquela porta que alguém colocou a mão na maçaneta e diz: aqui você não entra. Deus quebra a maçaneta, Deus quebra a porta, Deus quebra a parede e fala: vai, porque é eu que estou abrindo essa porta para você entrar. Entra, porque eu sou contigo. Não adianta, irmãos. Quem sabe você foi oferecido quando você era criança a entidades, a demônios. O seu pai e a sua mãe, pela ignorância deles, te entregaram a entidades malignas, te entregaram a demônios. Deus está dizendo: se você entender o meu reino na tua vida, não vai ser feita a vontade dos seus pais, não vai ser feita a vontade daqueles que servem a tradição, vai ser feita a minha vontade na tua vida. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Diga glória a Deus. Este Deus, Ele vai quebrar as estruturas malignas essa tarde na tua vida. Diga comigo: meu Deus é grande. Diga mais forte: o meu Deus é grande. Você não deve ficar preocupado, irmãos, com coisas banais. Você não deve ficar preocupado porque alguém não te deu bom dia, porque alguém não te deu boa tarde. Você não deve ficar preocupado porque alguém está te olhando com a cara feia, ou alguém está te maltratando. A Bíblia diz em Efésios 6:12: porque não temos que lutar contra a carne, e não temos que lutar contra o sangue, mas contra os poderes espirituais da maldade. Enquanto você
você guerreia com teu irmão, enquanto o seu irmão guerreia com você, o diabo está no canto dando gargalhada. É isso mesmo, ela está pensando que é ela e está destruindo ela, ele está pensando que é o outro e está destruindo o outro, e ele fica ileso nessa guerra. Mas a partir de hoje você vai dizer: Satanás, eu sei aonde você está, eu sei quem você é. Você pode ter poder, mas o meu Deus tem todo o poder. E em nome de Jesus eu te digo: sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Pode bater as palmas e dar glória. Vai embora, Satanás, vai embora, Satanás, vai embora, porque eu tenho o poder de Deus na minha vida. O diabo, irmãos, não é um cachorro banguelo que late, late, não morde. O diabo late e o diabo morde, mas maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Eu coloquei alguns nomes aqui para você ver. Na Bíblia ele é chamado de diabo, ele é chamado de inimigo, ele é chamado de acusador, ele é chamado de adversário, ele é chamado de destruidor, ele é chamado de enganador. Mas a Bíblia diz lá em 1 João 3,18: mas eu vim para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Nós estamos cobertos essa tarde pelo sangue de Jesus. Se não fosse Deus, o diabo já tinha feito de você um tapete para passar em cima de você. Mas sabe o que te levanta todo dia? A graça de Deus. E ele diz: eis que te dou poder para pisar em serpente. Pisa na serpente, pisa na serpente, pisa na serpente, porque eu dou autoridade para você pisar nela e para pisar nos escorpiões. Se fosse o diabo, ele já colocaria várias enfermidades no teu corpo. Mas o Senhor, ele não deixa, porque o Salmo 103 diz: é ele que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Se o diabo pode fazer a ferida, Deus cura a ferida. Se o diabo traz o problema dele, Deus traz a solução. Se o diabo traz a morte, Jesus chega até depois de 4 dias e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Por que, irmã Isabel, você está pregando isso? Porque você tem que entender que para cada ação do diabo haverá uma reação de Deus na sua vida. Fala para alguém: cada ação do diabo. Fala: cada ação do diabo haverá uma reação de Deus. Se o diabo pensa que ele vai te jogar no chão, Deus vai te tirar do chão. Se o diabo acha que vai te humilhar, Deus vai te exaltar. Se o inimigo acha que você vai ficar na miséria, ele está te dizendo: vou te dar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Eu já quero fechar aqui para nós finalizarmos. Eu quero dizer para você: o diabo não é onisciente. O diabo não é onisciente, ele não sabe o que passa na sua mente. O diabo só sabe o que você fala e o que você faz. Ah, irmã Isabel, então tudo que eu oro o diabo sabe? Não, porque você ora para o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que é o Espírito que ora por nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, dizendo: Pai, ela está pedindo é isso, ele está pedindo é isso, ela está precisando é disso, ela está precisando é daquilo. Ei, o Espírito Santo é o nosso intérprete. Quem percebe, diga glória a Deus. Sabe quando você não sabe falar outros idiomas, mandarim, francês, inglês? Você precisa do intérprete.
Irmãos, o diabo só sabe aquilo que a gente fala. O diabo, quando vê você orando, talvez o diabo entende você orando em inglês. O diabo vê você orando em xangana, entende também. O diabo vê você orando em mandarim, entende também. Agora, quando você ora em língua estranha, o diabo está dizendo: isso daí eu não entendo nada, eu não estou percebendo nada. Ai, irmã Isabel, mas eu não sou batizada com o Espírito Santo para orar em línguas. Não se preocupa, peça o Espírito Santo para te encher. Peça o Espírito Santo para te encher. Pede o Espírito Santo para te encher. Porque quando você orar, o Espírito vai intercedendo pela tua casa, pela tua família. Levanta a mão, vai dando glória a Deus agora. O Espírito calamaço de candarabalaba cheia. Ramancho de quionderek narabacalabachandarabacaia. O Espírito vai intercedendo pela tua vida. E aí ele não sabe nada do que você pediu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo mudou a sua oração. Está escrito na Bíblia em Romanos 8:26 que nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo é que ora por nós. Talvez você chegou aqui e nem sabia o que falar. Fica tranquilo, o Espírito Santo já falou tudo para Deus. Levante a mão e diga glória a Deus. O diabo não é onisciente, mas Deus é. A Bíblia diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, Deus já conhece elas. Antes de você falar: Senhor, está mal, Senhor, está difícil, Ele está dizendo: já sei o que você precisa. O diabo não é onipresente. Irmãos, o mesmo demônio que está aqui em Maputo não pode ser o mesmo demônio que está lá em Tete. O mesmo demônio que está trabalhando lá no Brasil não é o mesmo demônio que está trabalhando lá na Irlanda, lá em Dublin, na Irlanda do Norte, não. O diabo tem ali aquela terça parte que caiu do céu, se espalhou para todos os lugares. Mas eu quero te dizer, o Deus que você serve, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele está em todos os lugares. Ele está ouvindo, quem sabe lá no Japão, agora é de noite, os irmãos do Japão orando para dormir, mas está ouvindo a adoração da igreja em Maputo, glorificando a Ele. Ele está lá no Brasil, que agora é de manhã, ouvindo um crente orando pelo café da manhã, mas está aqui em Moçambique orando por alguém no chá da tarde. Se eu fosse você, dava glória a Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Ele está lá, Ele está aqui, Ele está em todo lugar, porque dele e por Ele são todas as coisas. Esse Deus, Ele é onipotente. Irmãos, o diabo não pode tudo. Fala comigo: Satanás não pode tudo. Não, minha irmã, fala, porque o inferno está bem longe aqui da guerra popular. Diga: Satanás não pode tudo. Se você não tiver essa mentalidade que o diabo pode, mas não pode tudo, você consegue entender o tamanho do poder que está dentro de você. Porque se a pessoa vê um gato, ai, é o diabo. Se a pessoa virou o pé, ai, é o diabo. Se a comida da pessoa pousou ali uma mosca, ai, é o diabo. Nem tudo é o diabo, minha irmã. Nem toda enfermidade é o diabo, tá bom? Nem todo mal que acontece na nossa vida é o diabo. Tem coisa que está cooperando para o propósito de Deus na nossa vida. Deus, Ele é onipotente. Ele está em todas as horas, em todos os lugares. O diabo disse: Deus, Jó só te adora porque o Senhor cerca ele de bens. Deixa eu tocar nele. Deus falou: vai lá, Satanás, toca nele. Tirou bens materiais, tirou família, tirou tudo. Ficou sem empregado, sem filho, sem bens materiais. Quem sabe Jó acordou de manhã e viu ali, dormiu à noite, olhou na janela, viu seus gados, viu seus animais, viu todo o seu quintal. De manhã, quando ele acordou, ele só via fogo e fumaça na casa, porque a Bíblia diz que veio um vento e bateu nos quatro cantos da casa de Jó e levou tudo. O diabo disse: até agora ele está duro ainda, até agora ele não se mostrou quem ele é, mas deixa eu tocar na saúde dele, porque tudo quanto o homem tem vai dar pela saúde dele. O Senhor falou: vai lá, Satanás, vai lá, pode tocar na saúde dele.
deixou Jó leproso do alto da cabeça aos pés, e só sobrou um caco de telha para ele se coçando. O diabo olhava para Jó e Jó estava inabalável. O diabo olhava para Jó e ele estava inabalável. Eu vou falar mais alto para você se dá um glória aqui nesta tarde. Jó estava inabalável. E por que ele estava inabalável? Porque o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os bens foi Deus que deu, a esposa foi Deus que deu, os filhos que foram gerados foi Deus que deu, os gados que eu vi aqui ontem foi Deus que deu, a casa que eu escondia da chuva do sol foi Deus que deu, tudo que eu tenho foi Deus que deu. Foi quando Jó se dobrou e disse: eu nu saí do ventre da minha mãe, eu nu vou morrer e não vou levar nada para a cova. E quando o diabo disse: ele vai murmurar agora, Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Pode glorificar a Deus com palmas. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, porque dele, por ele são todas as coisas. O diabo voltou cansado e disse: com esse aí não dá, porque ele conhece o poder de Deus. Ele diz, irmão, Jó, ele era tão crente, diga aleluia. Jó conhecia que existia o reino do Deus e o reino das trevas. Ele sabia quem era Deus, porque ele disse lá em Jó 19, 37, 19, por aí, ou 19, 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive, eu sei. Eu não estou maluca, eu não dei amnésia, eu não tive esquecimento. Eu sei que ele vive, e que por fim vai se levantar sobre a terra. Eu sei que se ele me curar, ele é Deus, mas depois de consumida essa carne, eu tenho um encontro marcado com ele no céu. Você que chegou aqui essa tarde, o reino de Deus está pelejando ao teu favor. Nós lemos aqui: então vieram os anjos e o serviram. Tem anjos de Deus trabalhando ao nosso favor. Não, levanta e fala um aleluia mais bonito. Os anjos de Deus estão trabalhando ao nosso favor. Enquanto o diabo quer trazer tristeza, os anjos de Deus estão trazendo alegria. Enquanto o diabo quer trazer fraqueza, os anjos de Deus estão trazendo força. Enquanto o diabo quer trazer doença, os anjos de Deus estão trazendo cura. Porque a Bíblia Sagrada diz lá em Salmos 91, verso 11: porque a seus anjos dará ordem ao teu respeito. Fique de pé, para te guardar em todos os teus caminhos. Quando o diabo voltava para pedir permissão a Deus, era um sinal que Deus está no controle de tudo. É um sinal que o inimigo não te toca como se você fosse uma barata e te chuta para lá, e te chuta para cá, e te chuta para lá. Não, você não é barata, você é um servo do Deus vivo. Bata no peito aonde você foi, tem orgulho de ser crente, porque o Deus que você serve, ele não está morto, ele está vivo. E então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Essa tarde está na hora de nós colocar hoje limite na nossa casa e dizer: Satanás, até antes das 12, daqui para frente não mais. Daqui para frente esse mesmo problema aqui em casa não vai acontecer mais. Daqui para frente na minha vida, isso não vai ser sempre um problema rotineiro. A partir de hoje, eu trago o reino de Deus para dentro da minha casa. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Feche os seus olhos. Eu também quero orar com o pastor Lidinei. Nós estamos aqui juntos para orar pela sua casa, para orar pela sua família. Em nome de Jesus, aonde você estiver agora, levante as duas mãos. Levante as duas mãos, porque você já entendeu que o diabo está aí, mas Deus também está aqui para te defender. Nós vamos orar agora. Pegue a sua fotografia
Pega a sua fotografia. Você que tem a foto de alguém que você trouxe para orar, pega a sua fotografia. Você que tem seu currículo, levante o seu currículo, porque essa porta vai se abrir. Você que está com alguém de baixa, alguém doente, ou alguém lá em casa oprimido pelo diabo, Deus vai visitar esta pessoa. E toda obra de macumbaria na tua casa, Deus vai jogar por terra nesta tarde. Grita: queima ele, Jesus. Grita: queima ele, Jesus. Diga: eu tenho o poder de Deus na minha vida. Eu tenho o fogo de Deus nas minhas mãos. Eu tenho o fogo de Deus nos meus pés. Eu tenho o fogo de Deus na minha boca. E agora nós vamos entrar em batalha espiritual. Você vai dar um basta neste espírito de marido espiritual que tem dormido com você todas as noites. Você vai dar um basta nesse espírito da miséria que leva o teu salário, que leva a tua comida, que leva a tua paz. Você vai dar um basta nesse demônio que está trazendo vício para o teu marido e colocando mulher no caminho dele. Fecha os teus olhos agora, nós vamos guerrear. Começa orando, começa orando. Começa orando. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, a sua palavra foi pregada aqui essa tarde, Senhor, e com a sua palavra que foi pregada no nome de Jesus, nós repreendemos agora todos os demônios. Nós repreendemos na autoridade da sua palavra todo espírito maligno na vida desta pessoa. Os obreiros podem orar no meio da igreja. Vai orando com as mãos levantadas em nome de Jesus Cristo. A Deus vai quebrando agora toda sentença de morte na vida desta pessoa, toda sentença de morte na vida desta mulher. Demônio que ganhou sangue de galinha, demônio que ganhou sangue de bode, demônio que ganhou na bruxaria para matar esta pessoa, é uma ordem agora, Satanás, tira esta pessoa agora das suas mãos, saia do corpo desta pessoa agora, espírito da loucura, espírito da perturbação, espírito de marido espiritual, que visite essa mulher à noite, que visite esta mulher na madrugada, não vai visitar mais, Satanás. O Senhor te repreenda agora. Sai daí agora, sai daí agora, sai daí agora. Toda sentença de morte, toda sentença de destruição, toda sentença de fracasso, é você, demônio, que tem levado o salário dessa mulher, é você, demônio, que tem trazido destruição para essa mulher. Mas o Senhor te queima agora. Manda fogo, meu Deus, manda fogo, meu Deus, manda fogo agora. Queima toda bruxaria, queima toda bruxaria, espírito de curandeirismo, sai agora, sai agora, sai agora, saia do corpo desta pessoa, saia espírito da doença, você que está na garganta desta mulher, você que está nas pernas desta mulher, você que está na cabeça desta pessoa, saia agora, em nome de Jesus, saia, saia, saia agora, sentença de morte seja quebrada, guerreia, guerreia, minha irmã, guerreia, sai, demônio, sai da vida do companheiro dela, sai, demônio, da vida do esposo dela, sai da vida da esposa dela, sai agora da vida da esposa dele, espírito de separação, espírito de adultério, espírito que travou a vida desta pessoa, sai agora desta vida, sai agora desta casa, sai agora desta família, sai agora deste lar, saia, 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 sai, demônio da morte, sai, demônio da doença, sai, demônio da enfermidade, sai, demônio da perturbação, saia do desemprego, em nome de Jesus Cristo. Toda sentença de morte, todo espírito de maldição, todo espírito de tragédia, expulsa agora, sai, expulsa, sai, expulsa, sai, 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 em
nome de Jesus. Diga-se Satanás, diga Satanás, a minha vida está na mão de Deus. Não adianta você entrar na minha frente, porque eu te venço pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Pode bater as palmas que glorifica a Deus. Pode bater as palmas e glorifica. Pode assentar, pode assentar, pode assentar. Aleluia. Grita, queima ele, Jesus. Grita, queima